Olá, seja bem-vindo ao canal Física Fácil. Neste vídeo, vamos falar sobre pressão atmosférica e pressão hidrostática. Sei que muitos de vocês já não estão mais em sala de aula, mas fazem parte do canal e agradeço. Por saber disso, tenho uma informação importante para vocês. Após o Enem, estarei postando vídeos sobre curiosidades de determinados fenômenos em que a física está presente. Por exemplo, por que uma pessoa é sugada para fora do avião se uma janela quebrar? Na verdade, não será sugada, será empurrada para fora do avião. Por que uma garrafa com gelo colocada em cima da mesa fica cheia de bolhas d'água pelo lado de fora? Será porque o líquido da garrafa atravessa o recipiente? E outra, como retira uma tampa de um recipiente quando esta está travada? Isso e muito mais será explicado para vocês assim que terminar o Enem. Mas enquanto isso, na sala de justiça, vamos a mais uma aula, pois o Enem está chegando e uma questão pode fazer a grande diferença em você ser aprovado naquele curso que sempre almejou ou ter que escolher outro curso por sua pontuação não ser suficiente. Essas imagens é para mostrar que a pressão hidrostática ela existe devido a uma quantidade de água que fica em cima de um determinado ponto, de um determinado objeto. E a pressão atmosférica ela acontece devido à camada de gases que existe na atmosfera, que exerce uma pressão sobre todas as coisas que existem sobre a Terra. Antes de começarmos, vamos fazer uma recapitulação sobre pressão, que estudamos no vídeo, que você pode acessar aí no alto, no lado direito. É só apertar, assista o vídeo, depois que você assistir, você pode retornar. Pressão. Quando você tem uma força sobre uma determinada área, então vai existir uma pressão sobre essa área. A mesma coisa quando você colocar um objeto sobre uma área. Então esse objeto, devido ao seu peso, vai exercer uma pressão sobre a área, que é representado por P. Só que o peso do objeto, já sabemos lá das leis de Newton, que é massa vezes aceleração da gravidade. Então, logo a pressão será massa vezes aceleração da gravidade sobre a área. A partir dessa informação, podemos calcular a pressão hidrostática. Vamos considerar esse recipiente que está com líquido até uma determinada altura. E aqui embaixo nós temos a base do recipiente. Vamos verificar qual é a pressão que esse líquido vai exercer sobre esse ponto aqui no fundo do recipiente. Uma coisa nós sabemos, que a pressão é a massa vezes a aceleração sobre a área. Se pegarmos isso e multiplicar em cima e embaixo pela altura do líquido, isso não vai alterar a expressão. Aí em cima vai ficar m vezes g vezes h e embaixo vai ficar a área vezes h. Na matemática sabemos que se pegarmos a área e multiplicarmos pela altura, nós vamos ter aqui o volume da água que está dentro do recipiente. Então, a pressão vai ficar m vezes g vezes h vezes o volume do líquido. Mas m sobre v, nós sabemos da densidade que m sobre v nada mais é do que a densidade do líquido. Então, eu posso substituir no lugar de m sobre v a letra D. Sai m sobre v e entra a letra D. Assim, a pressão vai ser D vezes G vezes H. Então, aqui está a relação onde você pode encontrar a pressão exercida pelo líquido em determinado ponto. Não precisa ser no fundo. Pode ser aqui no meio do líquido. E outro detalhe importante é que se você tiver dois pontos no mesmo nível, eles terão a mesma pressão, porque você está no mesmo líquido, a aceleração da gravidade é a mesma e a altura do ponto até a superfície do líquido será a mesma, tanto para um ponto A como para um ponto B. Então, a pressão será a mesma. Agora que já sabemos como calcular a pressão hidrostática, vamos verificar como calcular a pressão atmosférica. Então, nós temos essa imagem, é de um italiano, Torricelli ou Torricelli, e ele aparece fazendo a experiência que determinou o valor da pressão atmosférica. Para calcular a pressão atmosférica, vamos analisar essa imagem. O que ele fez? Ele pegou o mercúrio, que é um líquido bastante pesado, ou seja, um dos poucos metais que se apresentam na forma líquida, na temperatura ambiente,
e encheu um tubo de 1 metro desse líquido. Tampou. E dentro de um recipiente ele colocou mercúrio. E aí pegou e colocou o tubo dentro do mercúrio. Destampou e quando ele destampou, o mercúrio começou a baixar. Mas ele baixou até uma determinada altura, de 76 centímetros, até o nível do mercúrio que estava no recipiente. E aqui ficou um vácuo. E lá do conhecimento de pressão hidrostática, ele sabia que a pressão em 2 pontos é a mesma, quando estão no mesmo nível. Então, a pressão no ponto B e no ponto C será a mesma. Aqui no ponto B, nós teremos a pressão exercida pela coluna de mercúrio, que está acima do ponto B. E no ponto C, teremos a pressão exercida pelos gases da atmosfera, que será a pressão atmosférica. Para saber o valor dessa pressão atmosférica, é só calcular a pressão no ponto B, utilizando essa relação que aprendemos agora. Vai pegar a densidade do mercúrio, multiplicar pela aceleração da gravidade, vezes essa altura, do ponto B até a superfície do mercúrio, que equivale a 76 centímetros. Substituindo os valores adequadamente, ele encontrou esse valor para a pressão atmosférica. 1 vezes 10 na quinta Pascal. Então, esse é o valor da pressão atmosférica exercida sobre qualquer objeto que existe sobre a Terra, inclusive sobre os líquidos. Isso a nível do mar, porque quanto mais alto você medir a pressão, menor ela vai ser, porque os gases vão começar a ficar mais rarefeitos. Esse valor aqui ele chamou de uma atmosfera. De uma atmosfera que também é conhecido como 760 milímetros de mercúrio. Agora que temos essa informação, para encontrar a pressão no fundo de um recipiente ou no ponto qualquer dentro de um líquido, essa pressão será a pressão exercida pela pressão atmosférica em cima do líquido mais a pressão do líquido. E a pressão do líquido é a pressão hidrostática que nós descobrimos agora. Então, a pressão total, que podemos chamar somente de P, será a pressão atmosférica exercida acima do líquido mais a pressão hidrostática. E aí você vai encontrar a pressão num ponto qualquer dentro de um líquido. Ok? Beleza? Vamos verificar aqui essa situação. Aqui nós temos um líquido que é a água. Vocês podem perguntar, mas por que não usou água? Porque a água tem uma densidade muito menor do que o mercúrio. Se ela tem uma densidade muito menor do que o mercúrio, se fosse colocar dentro do tubo de 1 metro e colocar dentro do recipiente com água, não ia baixar nada. Se fosse de 2 metros, também não iria baixar nada. Para baixar, o tubo tinha que ter mais de 10 metros, muito alto, e iria baixar até a altura de 10 metros em relação à superfície do líquido, devido à densidade ser muito menor do que a densidade do mercúrio. Por isso foi mais adequado utilizar aquele tipo de líquido. Se ele fosse calcular a pressão no ponto P, que está no mesmo nível daqui da superfície, e encontrar aquele mesmo valor que ele encontrou lá, iria. Então, a densidade da água, que é diferente da densidade do mercúrio, a aceleração de gravidade aqui é a altura. A altura da água até a superfície, que equivale a 10 metros. Então, significa que a cada 10 metros de água, nós vamos ter uma densidade equivalente a 1 atmosfera. Agora, podemos utilizar essa informação para verificar essa imagem. Então, aqui nós temos água. Aqui em cima, já sabemos que na superfície de um líquido a nível do mar, a pressão atmosférica é igual a 1 atmosfera. Baixando 10 metros, se uma pessoa mergulhar 10 metros, ela vai sentir a pressão da atmosfera mais a pressão de 10 metros de água, também equivalente a 1 atmosfera, ou seja, vai ser uma pressão de 2 atmosferas. Baixando mais 10 metros, a pressão que vai ser exercida sobre essa pessoa, 3 atmosferas. E se baixar mais de 10 metros, chegando a 30 metros, a pressão exercida sobre ela será 4 atmosferas. Quanto mais profundo uma pessoa mergulha, maior será a pressão sobre ela. E isso vai causar problema. O primeiro órgão do ser humano que vai sentir vai ser os ouvidos. De repente pode estourar. Se estourar, ela vai perder a orientação. Isso vai ser um problema se ela estiver mergulhando, que ela não vai saber para onde ir.
Aqui nós temos uma imagem onde a profundidade é maior, vai até 100 metros e a pressão equivale a 11 atmosferas, aumentando uma atmosfera a cada 10 metros. Ok? Aqui nós temos dois recipientes, onde temos o ponto A e o ponto B. Aqui também o ponto A e o ponto B. Se você quiser saber a diferença de pressão entre o ponto A e o ponto B, ou variação de pressão, como é chamado, não precisaria você achar a pressão no ponto A e a pressão no ponto B e depois diminuir. Poderia fazer isso direto, através do teorema de Steve. Como é utilizado esse teorema? Vamos considerar aqui o ponto A e o ponto B. O ponto A está a uma determinada altura da superfície, vamos chamar de HA. E o ponto B também é uma determinada altura da superfície do líquido, HB. Aqui está do recipiente, mas o correto seria da superfície do líquido. Então, essa altura H vai ser a diferença entre a altura B menos a altura A. E, geralmente, não é utilizar somente o H, é utilizado o delta H para mostrar essa diferença. Esse delta representa a diferença entre dois valores, ou variação entre dois valores. Se for só o H, você pode usar o teorema de Steve para achar a variação de pressão entre o ponto A e o ponto B, como a densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade vezes H. Então, isso aqui vai ser a diferença de pressão entre esses dois pontos. Se usar o delta H, a diferença de pressão vai ser dada desta maneira. Então, você pode achar diretamente sem precisar achar de um e de outro, dando mais trabalho para o cálculo. Aqui, conforme os valores que forem dados, é só substituir nas fórmulas e fazer umas contas matemáticas e chegar no resultado. Agora vamos para a parte prática. Vamos considerar aqui uma caixa d'água. Isso é importante porque quando é instalada uma caixa d'água em nossas residências, nós temos que saber que essa caixa d'água tem que estar acima de qualquer objeto por onde vai sair a água. Uma torneira, um chuveiro, uma ducha, tem que estar acima para poder exercer uma pressão sobre esse ponto e para que saia a água. Se tiver abaixo, então não vai exercer pressão nenhuma e não vai sair a água. E para você calcular a pressão que é exercida em um ponto onde vai ser a água, nós temos aqui ao lado uma outra caixa e aqui na ponta uma ducha. Então temos um cano que baixa, depois sobe, aqui tem um registro e aqui nós temos a ducha, um chuveiro. Para você saber a pressão que vai ser exercida aqui, você vai pegar a densidade da água vezes a aceleração da gravidade vezes essa altura. Desse ponto onde vai sair a água até a superfície do líquido, da caixa d'água. Essa será a altura que você vai utilizar. Não será essa altura aqui de baixo, do ponto mais baixo do cano até a superfície. E nem aqui, de onde vai sair a água, até o fundo da caixa. Vai ser até a superfície, certo? Vamos resolver uma questão do Enem. É a questão 87 da prova amarela de 2012, que diz: o manual que acompanha uma ducha higiênica informa que a pressão mínima da água para o seu funcionamento apropriado é de 20 kPa. A figura mostra a instalação hidráulica com a caixa d'água e o cano a qual deve ser conectado à ducha. Então aqui nós temos essa imagem, aqui nós temos o cano e aqui onde vai ser colocada a ducha. Para saber a pressão aqui, vai depender da altura. Mas qual altura que vai ser utilizada? É a pergunta que é feita. O valor da pressão da água na ducha está associado à altura. Qual dessas alturas? Poxa, não precisamos avaliar cada uma. Já sabemos que para verificar a pressão vai estar associada à altura daqui de onde vai sair a água até a superfície da água na caixa d'água. E esse equivalente à altura 3. E a altura 3 corresponde à letra C. Essa é a resposta correta. Então, se você assistiu até aqui, quando você deixar seu comentário, junto com seu comentário, coloque a letra C. Muito obrigado pela atenção. Então, essa foi nossa aula de hoje. Espero você nos próximos vídeos. Se você não é estudante, compartilhe com outras pessoas para poder contribuir, para que elas possam aprender cada vez mais. Isso vai me ajudar bastante, vai ajudar o nosso canal a crescer e proporcionar novos vídeos.